com vocês. No vídeo de hoje temos mais um tópico a respeito do funcionamento do display LCD e vamos colocar algumas tensões para que vocês entendam melhor. Apesar de que essas tensões podem variar de um display para o outro, porém, em vários displays os valores não são muito distantes desses que eu vou colocar aqui. Aqui nós temos a estrutura de um display LCD. Como vocês sabem, ele possui dois polarizadores com ranhuras 90 graus um em relação ao outro. A ideia é a luz atravessar o primeiro polarizador e sair pelo segundo polarizador. E no meio deles nós temos o cristal líquido. O cristal líquido é uma substância que tem as moléculas em forma de bastão. De tal modo, quando a luz atravessar o primeiro polarizador, ela vai girar dentro dessa estrutura 90 graus e vai sair pelo outro polarizador. Então quer dizer que em condições normais a luz passa por essa estrutura porque ela gira e sai no outro polarizador. Agora, detalhe, se você aplicar uma tensão no cristal líquido, ou seja, se você tiver dois eletrodos aqui nos polarizadores e você aplicar uma tensão elétrica, essa estrutura aqui, as moléculas vão virar ou para a direita ou para a esquerda, né? Ou elas viram para cá, 90 graus, ou para a direita ou para a esquerda, depende da polaridade da tensão, de tal modo que elas vão ficar alinhadas. Elas ficando alinhadas, a luz vai passar no meio delas, como guiada pelo polarizador da frente, de tal modo que a tela fica escura, fica apagada quando você aplica tensão no cristal líquido, tá? Então aqui eu coloquei uma ideia básica do display. Então nós temos o polarizador da frente, o polarizador de trás, o cristal líquido no meio e aqui os eletrodos. Eu coloquei um eletrodo em cada polarizador, mas os dois eletrodos podem estar no mesmo polarizador, um separado do outro, obviamente, para criar um campo eletrostático. Nesse caso, eu coloquei um em cada lado para facilitar a explicação, tá? Então, para funcionar, para poder alinhar as moléculas do cristal líquido de tal modo que o display bloqueie a luz, uma tensão de 6, 7 volts já é o suficiente. Então, teoricamente, olha só como é que funciona. Mas antes de eu colocar as tensões aqui, um dos polarizadores é controlado por um transistor MOSFET. Lembra daquele transistor MOSFET, o TFT? Um pequeno MOSFET de canal P. Aqui, ó, tá vendo? Um pequeno MOSFET de canal P, aonde o source vai receber as informações da imagem, o gate vai ativar ou desativar o MOSFET e o dreno vai fornecer a tensão para o eletrodo do polarizador. O outro eletrodo do polarizador, bom, aqui é o seguinte, teoricamente, então para a gente bloquear a luz, basta que esse eletrodo fique com 0 volts e ele funcionando, ele vai mandar 7 volts para o polarizador de cima. Então observe que eu tenho uma diferença de potencial 7 menos 0, de 7 volts daqui para cá, de modo que vai criar um campo eletrostático, vai alinhar as moléculas do cristal líquido e aí ele vai bloquear a luz. Sempre que chegar a 7 volts aqui, por exemplo, as moléculas vão virar no mesmo sentido e aí vai bloquear a luz. Ou seja, a luz vai passar pelo cristal, mas não vai passar pelo polarizador. Sempre vai ser 7. O que significa que as moléculas vão virar sempre para o mesmo lado. Vão virar e acabar com o display em pouco tempo. Através de experimentos em laboratório, na época que começaram os displays LCDs, ou se começou a estudar o cristal líquido para fabricar display, eles descobriram que se você virar as moléculas sempre para o mesmo lado, ele desgasta, não dura nada. Então a ideia é em cada quadro você virar o cristal líquido para um lado e para o outro lado, porque o efeito é o mesmo. Tanto faz se você virar as moléculas para a direita ou para a esquerda, ele vai bloquear a luz do mesmo jeito. Só que aí você preserva, você aumenta muito o tempo de vida útil do display. Então o que acontece? Ao invés de ser 0 volt aqui, porque aí o display viraria as moléculas sempre para o mesmo lado, então não vai ser 7 volts aqui. Vai ser uma tensão, por exemplo, 8 volts. Essa tensão chama-se VCOM, tá? Essa tensão que é aplicada no outro eletrodo, não do transistor, no outro eletrodo, chama-se VCOM, 8 volts. Então, por exemplo, aqui, ó, ao invés de 7 volts, vamos supor que esse transistor aqui vai receber 16 volts. E ele conduzindo 16 volts, tá? Então, num dos quadros, para formar a imagem, eu tenho 16 volts nesse eletrodo e 8 nesse outro eletrodo. Eu tenho uma diferença de potencial aqui de 8 volts, porque é 16 menos 8 dá 8 volts no total. Ele vai virar as moléculas num sentido, numa direção, quadro. Ao invés de mandar 16 volts aqui, ó, eu vou mandar
eu vou mandar 0 volt aqui e 0 volt aqui, ó. Tá vendo? Ó, 0 aqui, o transistor funcionando, vem 0 para cá. Aqui já tem 8, 8 menos 0. Diferença de potencial continua 8 volts, só que a diferença é que as moléculas vão virar para o outro lado. Vão virar no outro sentido. E aí você mantém o cristal líquido, o tempo de vida útil do cristal líquido bem maior do que se ele virasse sempre para o mesmo lado. Só que tem um detalhe importante. Observem que o cristal vira para um lado. Quando for 8 volts, o cristal vira para o outro lado. Tá? Só que aí são... Porque mesmo quando você inverte a polaridade, o cristal líquido... Então o que acontece? Se eu deixar metade da tensão, num dos quadros ele vai bloquear a luz, no outro quadro não. Num quadro ele bloqueia a luz, no outro não, deixa passar um pouco. Por quê? Com pouco brilho. No outro apagado, no outro pouco brilho, no outro apagado, pouco brilho. Isso significa que vai ocasionar uma cintilação, um pisca-pisca na tela, que é um efeito desagradável. Tá? Então aqui nós não temos exatamente a metade dos 16 volts que vem para cá. Por exemplo, 16 volts vem para cá. Aqui a tensão de VCOM não é exatamente a metade da tensão que é aplicada no transistor. É um valor diferente da metade, um pouco menos ou um pouco mais. E aí você compensa a diferença do próprio cristal líquido. Porque o cristal líquido ele vira mais fácil para um lado do que para o outro lado. Então quer dizer que para um lado você tem que aplicar mais tensão e para o outro lado menos tensão. Tá? Essa tensão é de um display para o outro. A tensão de VCOM, que se chama voltage common, ou tensão comum. Por que essa tensão se chama comum? Porque se chama VCOM. Porque um dos eletrodos de todos os subpicos são interligados junto, como eu já expliquei para vocês, né? Display que o circuito vai trabalhar. Tá, pessoal? Então é assim que funciona o display LCD. Ele recebe a tensão de VCOM, ela fica... chega aqui, ele vai virar as moléculas do cristal líquido para um lado ou para o outro lado, e assim pode bloquear a luz, né, de um quadro em relação ao outro, tá? Isso eu coloquei aqui com tensões fixas, mas na verdade a tensão não é fixa, porque ela, na verdade, então essa é a ideia do cristal líquido, é assim que ele funciona. Um transistor MOSFET chaveia um dos polarizadores, vai a tensão para o polarizador, o outro polarizador vai na tensão comum, tá? Aliás, um eletrodo, né? O polarizador é o que deixa passar a luz de um lado e do outro. Ah, e essa tensão aplicada no gate do MOSFET, como esse MOSFET aqui é um MOSFET de canal N, ele funciona mais ou menos como um transistor PNP. Então a tensão do gate ela tem que ser 0 ou abaixo de 0 para o transistor conduzir. E aí deixar a tensão ir para cá. Se a tensão aqui for acima de 0, o transistor passa para o outro, né? Porque aí as moléculas do cristal líquido elas ficam na posição normal, que é a posição de torcida, umas em relação às outras. Beleza, pessoal? Então, por que eu fiz esse vídeo aqui? Porque nos próximos vídeos eu vou explicar com mais detalhes como é que o cristal líquido controla o brilho de cada subpixel e como é que ele faz o ajuste do efeito gama também, o ajuste gama, que eu falei para vocês que é devido à deficiência da nossa vista. Então, se você gostou, dá um like, se você não gostou, pode dar um dislike, sejam educados nos comentários, vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, inscreva-se no canal, por enquanto, muito obrigado e até a próxima.